Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, a respeito de números primos, vocês vão estar acompanhando esse conteúdo nas páginas 96 e 97, ok? Então vamos à nossa aula de hoje, caderno, caneta e lápis na mão, fazendo aí as devidas anotações, ok? Bom, em nossa última aula, nós trabalhamos, dentro do conteúdo de números primos, o processo das divisões sucessivas. Então, nessa videoaula, nós vamos aqui para o segundo tópico em relação a números primos, que é a decomposição em fatores primos, certo? Então, vamos lá. Bom, o que seria essa decomposição em fatores primos? A decomposição em fatores primos é um processo pelo qual escrevemos números compostos na forma de um produto em que todos os fatores são números primos. Então, veja bem, o número que a gente vai estar trabalhando aqui, gente, é o número composto, certo? O que é um número composto? É aquele número que vai ter aí vários divisores, tá? Diferente do número primo, que só tem o número 1 e ele mesmo como divisor, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui um número composto e colocando ele em fatores primos, transformando, ou seja, esse número composto em fatores primos. Por que fatores primos? Porque vai haver aí o produto, tá? Desses números primos, entenderam? Vamos aqui a um exemplo. Olha só, considere o número 30. Então, vamos escrever o número 30 na forma de produto, tá? Só que essa forma de produto a gente vai chegar em uma solução que esse produto seja somente por números primos, ok? Então, por exemplo, o número 30, fazendo aí a primeira decomposição, 30 é igual a 3 vezes 10, certo? Olha só, 3, já observei aqui que 3 é o número primo, então já tenho o meu primeiro número primo. Então, vamos fazer a decomposição desse número 10. Então, eu vou ter que 30 vai ser igual a 3 vezes. O 10, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 5, não é isso? Ó, 10 é o mesmo que 2 vezes 5. Então, eu tenho aqui, ó, 3 números primos. O número 3, o número 2 e o número 5 são números primos. Então, fiz aí essa decomposição. Ou, tá? Existe outra maneira também da gente fazer a decomposição do número 30, que seria 2 vezes 15. Ao invés de 3 vezes 10, 2 vezes 15 também dá 30, não é isso? Então, ó, já tenho aqui o meu primeiro número primo. Vamos fazer a decomposição do número 15. Então, o número 15, gente, é o mesmo que 3 vezes 5. E aí, eu tenho os três fatores aqui sendo números primos, que é o 2, o 3 e o 5. Perceba que os mesmos fatores que estão aqui são os mesmos que estão aqui, só não está na ordem, tá? Porque aqui, ó, tá 2, 3 e 5, e aqui tá 3, 2 e 5. Mas dentro de uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Fazendo a multiplicação desses três fatores, vai dar 30. E multiplicando esses três fatores, também vai dar 30. Logo, o número composto, que é esse número 30 aqui, ele pode ser escrita na forma de produto de fatores primos, sendo que os fatores primos serão 2, 3 e 5. Entenderam? Esse aqui, gente, é o primeiro processo para você fazer essa transformação. A ideia dessa videoaula é você transformar um número composto em um número primo, ok? Além disso, dessa transformação do número composto em um número primo, existe uma regra prática para a fatoração na decomposição desses números primos. Por exemplo, vamos fazer aqui a decomposição do número 18, ou seja, o número 18 é um número composto, pois existe aí vários divisores além do 1 e ele mesmo, não é isso? Então, como que a gente transforma esse número 18 em fatores primos? Vocês podem usar a regra que eu expliquei no slide anterior, como também
essa fatoração prática, tá? Então, para fazer esse tipo de fatoração, o que é que vamos usar aqui, gente? Os critérios de divisibilidade. Então, nós estudamos aí os critérios de divisibilidade de 1 a 10, não é isso? Então, aqui, gente, eu recortei um pedacinho da tabela, aquela tabela de números primos, que a gente estudou os números primos de 1 a 50, e tirei aqui somente os números de 1 a 10. Dentre desses números aqui de 1 a 10, está selecionado aqui os números primos, ok? Então, vamos utilizar aqui desses números selecionados nos critérios de divisibilidade para a gente fazer essa fatoração do número 18. Então, o primeiro procedimento, gente, é esse, ó. Vocês vão colocar aqui o número 18, certo? E aí, vocês vão puxar aqui, ó, um tracinho. O que vai estar antes do tracinho, como aqui no caso o número 18, são os números que a gente vai precisar estar dividindo, ou seja, o dividendo. E o que vai estar aqui desse lado direito serão os números primos. Que números primos a gente pode pôr aqui? Um desses números aqui que estão selecionados. Isso vai depender da nossa divisão. Então, vamos aplicar aqui a regra, os critérios de divisibilidade, tá? Então, o primeiro divisor aqui, olha só, 18, verifica, 18 divide por 2, já que 2 é o meu primeiro número primo, né? Dentro dessa tabela aqui, considerada, 18 divide por 2? Sim, divide, pois recordando aí dos nossos critérios de divisibilidade, todo número par, ele é divisível por 2. Então, 18 vai dividir por 2. E aí, você põe o resultado aqui, ó. 18 dividido por 2, isso daqui dá 9. Ok? Pronto, fizemos aí o primeiro processo. Agora, eu tenho o número 9. Então, eu vou verificar. 9 divide por 2? Aí você já entende que não, pois pelos critérios de divisibilidade, 9 deveria ser um número par, não é isso? Para poder dividir por 2. Então, já que não divide por 2, então vamos tentar por 3, que é o próximo número primo selecionado. 9 divide por 3? Sim, 9 divide por 3. Então, vamos colocar o 3 aqui, ó, tá? E aí, fazendo a divisão, 9 dividido por 3, isso daqui dá 3, não é isso? Pronto. O meu número aqui agora, gente, é 3. Então, vamos novamente aí aplicar a regra. 3 divide por 3, já que a gente está nesse processo. Ah, tia, a senhora não vai verificar se divide por 2, não? Não, gente, a gente vai seguindo essa ordem. Se o último valor aqui foi o 3, então eu vou continuar nele, tá? Então, 3 divide por 3, sim, 3 divide por 3. Então, vou colocar aqui, ó, o número 3. E aí, fazendo a divisão de 3 dividido por 3, isso daqui vai dar 1. Pronto. E aí, a gente finaliza. Por quê? Porque o número 1, gente, não vai dividir por nenhum desses números primos que estão selecionados. O 1 só vai dividir por ele mesmo. E esse número 1 aqui, a gente não considera como sendo número primo. Entenderam? Então, se faz esse processo, gente, até que você obtenha aqui o quociente 1. Entenderam? Então, com isso, fazendo aí a decomposição do número 18 em fatores primos, então aqui, ó, gente, são os números que a gente foi fazendo as divisões, e aqui, ó, todos esses números aqui, ó, 2, 3 e 3, são números primos. Então, 18 vai ser igual a 2 vezes 3, porque eu estou multiplicando esses números aqui, vezes 3, que é o produto de fatores primos. Então, os valores que você vai encontrar aqui, você vai multiplicar esses valores, tá? Até porque produto é uma multiplicação, entenderam? Então, tá aqui o nosso resultado, fizemos aí a decomposição de um número composto em fatores primos. Bom,
Agora, vamos para um segundo exemplo, usando aí a regra prática da fatoração. Agora, vamos decompor o número 210 em fatores primos, ok? Então, da mesma forma, ó, vou pegar esse número 210 aqui, vou pôr ele bem aqui, ó, 210, tranquilo? E aí, eu vou puxar aqui esse tracinho. E agora, eu vou procurar fazer as minhas divisões, sendo que os números que vão ficar aqui desse lado, né, o lado direito, deve ser aqui os números primos, tá? Necessariamente, a gente vai estar pegando aqui de 1 a 10, que foram os critérios de divisibilidade que a gente estudou. Então, vamos para o primeiro, ó. O número 210 divide por 2? Sim, porque 210 é um número par e todo número par divide por 2. Então, vou pôr o 2 aqui. Sempre, gente, você começa pelo menor número primo, certo? Mesmo que o 210 vá dividir pelo número maior. Aí, agora, vamos fazer a divisão de 210 por 2. Pessoal, esse tipo de divisão aqui, você vai fazendo aí no cantinho, no caderno de vocês, tá? Você vai armando as continhas, ó. Você vai fazer 210 dividido por 2, tranquilo? Esse processo aqui, eu vou estar adiantando para vocês aqui nesse vídeo, porque é claro, né, que vocês já conhecem, já sabem como fazer isso. Então, essas divisões você vai fazendo no cantinho e vai pondo o resultado aqui, tranquilo? Então, 210 dividido por 2, gente, isso daqui, quando vocês fizerem a continha, você vai encontrar aí 105, certo? Você vai encontrar aí 105. Pronto. Aí, agora, vamos trabalhar esse número 105. 105 divide por 2? Não, né, gente? Porque 105 é um número ímpar. Para dividir por 2 tem que ser par. Então, vamos para o próximo número. 105 divide por 3? Então, vamos lá. O critério de divisibilidade por 3, gente, é a soma dos algarismos, que é você somar os 3 números aqui. Se o resultado for divisível por 3, então esse número vai dividir. Então, somando aqui, ó, 1 mais 0 dá 1, não é isso? E 1 mais 5 dá 6. 6 divide por 3? Sim, divide. Então, o número 105 também vai dividir por 3. Aí, eu vou colocar o número 3 aqui, ó. Porque eu sei que vai dividir. Aí, você vai lá no seu caderno, no cantinho, faz lá a divisão de 105 dividido por 3, tá? Adiantando aí esse resultado, 105 dividido por 3, isso daqui vai dar 35, ok? E aí, vamos agora trabalhar com o número 35. 35 divide por 3, bom, vamos somar os algarismos. 3 mais 5 dá 8. 8 divide por 3? Não, então 35 também não vai dividir. Então, vamos para o próximo número primo. 35 divide por 5? Sim, pois todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, 35 divide por 5. Então, o número aqui, gente, é o número 5. E aí, efetuando a divisão aqui, 35 dividido por 5 dá 7, não é isso? Muito bem. Agora, vamos trabalhar com o número 7. 7 divide por 5? Não, né? Não dá para dividir. Então, 7 divide por 7? Sim. Então, vou colocar aqui, ó, o número 7. E aí, efetuando a divisão, 7 dividido por 7, isso daqui dá 1. Não é isso? E aí, quando você chega aqui no resultado, tá? 1. Então, a gente consegue aí encerrar o nosso processo de decomposição, já que 1 só vai dividir por ele mesmo, e 1, nesse caso aqui, a gente não considera como sendo número primo. Entenderam? Então, está aqui, ó, os fatores. Observe que todos os números que estão aqui, ó, 2, 3, 5 e 7, todos eles são números primos. Você pode observar até mesmo aqui na tabelinha, ó, 2, 3, 5, 7, são todos números primos. Então,
O número 10 em fatores, 210, perdão, em fatores primos é o mesmo que 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, tá? Em produto de fatores primos, ou seja, se você multiplicar todos esses números primos aqui, você vai obter necessariamente o número 210. Entenderam? Muito bem. Bom, pessoal, com isso, vocês agora vão tentar resolver os exercícios da página 99. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima aula.